Olá, nossos queridos telespectadores, como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para acessar o autoconhecimento e alçar para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp, contando a sua história, contando qual é a sua necessidade. Então, anote: 21 967 57 3999. Envie o WhatsApp que estaremos reconstruindo com você as suas emoções aqui na TV Mundo Maior, sábado às 19 horas, com 2 reprises semanais. E não esqueça, acesse o nosso playlist no YouTube. É importantíssimo porque você vai poder acessar outros programas, outros assuntos, temas muito importantes e dá o seu like, porque assim vai estar multiplicando a quantidade de pessoas que vão poder estar se beneficiando com isso. Então, até lá. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada do coração. Ela é terapeuta e está aqui como especialista. É a nossa convidada, Jane Angelice. Seja bem-vinda, Jane. Muito obrigada. Sempre uma alegria estar nesse programa, podermos conversar sobre as questões trazidas pelos nossos ouvintes, pelos participantes, aqueles que estão sempre junto de nós, para falarmos de todas as questões que envolvem os seres humanos, que somos todos nós. Exatamente. Como? Hoje nós vamos trazer a história de Jandira Alitria. Ela mora em Jabaquara, São Paulo, tem 32 anos, tem um filhinho de 5 anos, é casada, e ela diz que foi diagnosticada como borderline. Ela conta o seguinte: que teve uma infância muito boa, muito alegre, muito feliz, tudo uma maravilha, tudo certinho. Até que o seu pai faleceu subitamente. E isso desconectou ela do mundo. Então, fez com que ela passasse a ficar cada vez mais calada, cada vez mais fora das conversas e se isolar. E começou a gerar uma angústia. Uma angústia. Ela foi crescendo, passou pelo bullying na escola, porque olhavam para ela e chamavam ela de estranha. Então, porque ela não conseguia interagir, se adaptar com os colegas como era anteriormente. E aí a vida foi seguindo e ela com essa angústia sempre muito grande. Horas ela estava muito feliz, ora ela estava muito triste. Ou seja, ela ia de um extremo a outro rapidíssimo, né? Então, ela sentia essa euforia constante e essa tristeza que se afundava numa depressão, assim, rapidamente. E sempre oscilante, sempre nesse sufoco. Ela disse que um dia ela chegou a planejar se suicidar. Então, ela mandou mensagem de WhatsApp para todos os familiares, para as pessoas que ela convivia, dizendo que ela amava a todos eles e só queria que eles fossem felizes. Ela disse que ninguém questionou nada. Ah, obrigado, você também. Enfim, a resposta foi essa. Aí ela falou que, em realidade,
ela queria que alguém percebesse, visse que ela estava indo tentar cometer o suicídio. Mas ninguém percebeu. Ela disse que durante o caminho para, para o seu trágico momento, ela chegou até a tirar fotos da paisagem, de lugares, e postar na rede social. E ela disse que ninguém percebeu, porque ela não escreveu nada, só postou, mas ninguém perguntou nada. Simplesmente, que lugar bonito, que bonito e mais nada. E ela disse que quando chegou no momento H, que ela estava por um fio para se jogar de algum lugar, veio uma bicicleta, um rapaz, correndo assim na direção dela, desembestado, bateu na mureta que ela estava e ela caiu para o lado de dentro. Ela falou que quase morreu de susto. E o rapaz pediu desculpa, falou que a bicicleta ficou sem freio, tudo, que ele não conseguia frear. E aí ela pediu que ele se afastasse. Aí ele percebeu o que ela estava intencionando fazer. Então, ele conversou com ela e convenceu ela a não cometer o suicídio. E aí passaram a conversar, estar sempre juntos, começaram a namorar, se casaram, tiveram esse filhinho de 5 anos, mas ela diz que o marido dela fica sempre de olho nela, porque ele fica com medo que ela faça alguma coisa, porque ela diz que no segundo ela está extremamente alegre e no outro profundamente triste. E às vezes ela sente as mesmas coisas no mesmo momento. E ela diz que, quando ela era criança, ela se magoava facilmente quando falavam as coisas, tudo, mas que a infância foi tranquila. Mas a partir daquele momento que o papai faleceu subitamente, a cabecinha dela mudou. Então ela pergunta assim, ela diz que não faz tratamento nenhum, mas ela pergunta se ela deveria fazer algum tratamento, porque ela sente muita angústia. E é difícil viver em 2 Com essa pontos, né? situação. É bem complicadinho, né, Jane? Viver nessa oscilação é um desgaste emocional permanente. E é interessante nesse relato, porque ele é muito pormenorizado, detalhado, tem uma lógica, a gente compreende bem como é que isso foi acontecendo. Então, esse transtorno, né, chamado de borderline, que é chamado também de, na tradução, limítrofe, né, porque borderline é uma Uhum. palavra em inglês, quer dizer, exatamente isso, está sempre no limite entre um ponto oposto ao outro. E não se sabe muito bem como ele surge, quais são as causas, mas uma das causas prováveis é alguma coisa ligada a um estresse pós-traumático, como ela viveu na infância, que foi a perda desse pai. E isso foi o estupim que Que, acionou. que possivelmente ela era muito ligada e isso acionou alguma coisa que já existia em latência. Sempre Perfeitamente. precisa de um gatilho, de alguma coisa externa que vá estimular. E nós não estamos ainda muito preparados, né, na maioria de nós, para esse olhar, para essa observação de uma criança que vai mudando o seu comportamento, que vai dando sinais daquilo que está acontecendo, de maneira que a família, quem esteja ao redor, possa dar conta desse cuidado. Porque se ela tivesse sido cuidada lá desde aquela época por alguém
com competência, especializado, que pudesse entender essa situação, muito provavelmente ela não teria chegado a esta situação limite, que também é comum nos casos que não são cuidados devidamente. É, porque ela deve ter sido levada a algum médico para ser diagnosticada como borderline, mas morreu o assunto, a conversa acabou ali. Pode ser que sim, mas a gente não sabe em qual momento Mas foi ela isso, disse né? que a Se o gente não diagnóstico sabe. foi em seguida, se o diagnóstico precisou ela ficar mais adolescente, jovem, para poder entender, porque ela relata que ela sofria bullying, que ninguém Uhum. entendia muito bem o que se Chamava passava. ela de estranha, porque ela É, não interagia na escola, né, não. o que é muito comum, porque as pessoas não sabem, não dão conta. Então, alguém que é muito recolhido, às vezes passa por tímido, estranho, aquele que não quer se relacionar, que não quer entrar em contato com o outro, mas vive um processo muitas vezes de exclusão, né? Um processo de exclusão e muitas vezes guarda uma dor, um transtorno muito grande, onde falta muitas vezes sensibilidade daqueles que convivem para buscar uma conversa, para buscar entender, para estender a mão, para ajudar, enfim, né? Para ser fraterno. Não há acolhimento, não é, Iraci? Tanto que Exatamente. ela também relata que muitas vezes ela se sentia magoada, melindrada por aquilo que acontecia no entorno dela. Então, na verdade, estas pessoas estão buscando ser compreendidas, elas estão buscando compreensão para a sua dor. Exatamente. E quando não tem esse acolhimento da dor, a compreensão do que está acontecendo, a vida vai transcorrendo meio sem sentido, porque as pessoas não conseguem sequer se compreender. Como é que numa hora eu estou tão eufórica, animada com a vida, e uma euforia que é também despropositada, porque como vai de um oposto ao outro, não há nenhum equilíbrio entre as emoções, elas estão desalinhadas, São né? dois extremos, pá e pá. Quer dizer, as Ex coisas que acontecem no dia da gente, normalmente, não são coisas que nos levam a dois extremos completamente, diariamente, enfim. Não, você Exatamente. pode estar feliz, estar contente e se entristecer, mas não chega a ser dois A extremos. gente vive mesmo nessa oscilação, todos nós, mas não tão extremado. E ela começa a ficar com essa angústia porque não consegue conviver. Como ela Exato. não recebeu o tratamento adequado, porque existem condições, e a gente observa isso, que o paciente e também a sua família não conseguem ainda perceber ou entender e acolher como uma enfermidade que precisa ser cuidada como qualquer outra. Então, as pessoas fogem dos preconceitos, porque alguém que está com um comportamento disfuncional, ou seja, não está funcionando dentro daquilo que se estabelece como normalidade, acaba tendo mesmo olhares preconceituosos, inclusive da própria família. Isso é uma bobagem. Com Isso, certeza. isso, isso, às vezes, assim, que frescura! Como é que você está vivendo isso? Vão em frente para a vida e não consegue entender, perceber Exato. que o sintoma vai agravando, o enfermo vai ficando cada vez pior e chega um momento em que ele não dá conta Porque quer de chamar atenção, verdade, precisa mesmo. não dá conta de verdade. A É, dor é tão intensa daquela incompreensão, daquela vida que ela não compreende também, que ela acha que cessa o sofrimento se cometer esse tipo de ato mais extremo, que é o suicídio. exatamente. Porque Não ela, na tem. verdade, as pessoas não querem efetivamente sair da vida, elas querem sair da dor. Exatamente. E o borderline, a gente sabe que há uma dissociação, né,
das situações que se apresentam, da vivência deles, e o borderline exige muito do outro, né? Atenção exclusiva. Ou ele ama intensamente ou odeia intensamente. São os extremos, né? E precisa realmente de tratamento, sem dúvida, porque pensa, a pessoa que está vivendo essas situações, ela está sofrendo, ela não está feliz, falar, está aqui, está dando trabalho, só tem que olhar. Não, não é isso. Porque ela pode viver normalmente, mas ela precisa ser cuidada e precisa entender que precisa ser cuidada. E é importante considerar que essa sobrecarga acaba acontecendo para quem está no entorno. Porque, Exato. pela história que ela relata, esse jovem, pela providência divina, se aproximou dela. Porque na hora que ela estava para cometer, segundo seu próprio relato, uma bicicleta desenfreada, quer dizer, perdeu o freio e vai ali na direção dela. E bate na mureta onde ela estava. E aí, o que seria isso, a gente trazendo para a nossa doutrina espírita, se Exato. não a interferência do mundo espiritual? Quer dizer, não está na sua hora, existe uma possibilidade. E aí aparece Exato. um espírito afim, cuidador, que possivelmente também reencarnou para estar próximo dessa jovem, para ajudá-la nesse processo. Mas ele sozinho não faz o milagre. A cura, quem precisa buscar é quem está enfermo. É claro que nesse processo a família também adoece, porque ela mesmo diz que o marido vive sobressaltado. Ele está sempre de sobreaviso, ele não perde de vista a jovem. E ela, por outro lado, também não perde de vista, né? Está controlando, está. Ela sabe tudo o que está acontecendo, porque embora Uhum. tenha essa desorganização psíquica, ela sabe o que está acontecendo. Tanto que ela diz: eu sei que estou sobrecarregando meu marido. E o filhinho? Ela não está falando desse filhinho. O filhinho está presenciando tudo isso. Está vivenciando essa experiência de uma mãe que oscila. Ele vai crescer sem saber como lidar com essa mãe, porque ela uma hora está bem, na outra hora não está. Uma hora ela exige uma coisa, daqui a pouco ela exige outra. E esse marido entre a criança e a mãe, Exatamente. tentando dar conta das necessidades dos dois. Então ela pergunta, né? Ela sinaliza e ela termina o seu relato perguntando: será que eu devo buscar um tratamento? Nossa, você não devia nunca ter deixado, se é que algum dia você se tratou, né? É, Porque, olha só, a criança está crescendo no meio de super cuidados do pai em relação à mãe. Então, essa criança está recebendo uma educação, está passando pelas emoções, está registrando uma convivência, as conversas, o ambiente. Então, para ele, esse desequilíbrio no ar, na casa, é normal. As outras coisas normais é que ele não conhece, exatamente. né? Então, quando a gente sempre gosta de lembrar que o nosso ladinho saudável é que busca o recurso da cura. O que eu quero dizer com isso? O ladinho que a gente ainda mantém com saúde faz com que a gente tenha esse raciocínio que é o que você está tendo. Eu preciso de um tratamento, e aí é esse lado saudável que faz com que a gente busque o recurso. Muitas vezes, quando a gente começou a falar do preconceito, a gente estava falando também do preconceito em relação à medicação.
Exatamente. Porque ela vai ter efeitos? Não tem muito como ser diferente. Ela tem um efeito aqui, outro ali, mas ela vai cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Então é preciso fazer uso, sim, a medicação é muito útil. Da mesma maneira que alguém que desde muito cedo tem uma patologia cardíaca vai precisar cuidar uma vida inteira, se não tiver um recurso cirúrgico que dê conta daquela patologia. Com Vai certeza. precisar de uma medicação. Quem tem uma doença renal crônica vai precisar de cuidados uma vida inteira para poder cuidar do rim. Às vezes perde um deles, vive com um só, mas vai precisar cuidar uma Exatamente. vida inteira. E por que que a gente se recusa a cuidar da saúde mental? Que a saúde mental é que comanda todo o corpo. Quer dizer, daqui para cá, eu preciso ir ao médico. Qualquer coisa que eu tenha do pescoço para baixo, preciso ir ao médico. Mas do pescoço para cima, não. Como assim? Então, se o médico, se o ou melhor, se o comando vem daqui de cima, aqui de cima que tem que estar primeiro cuidado. Então, é importante ir para um psiquiatra, é importante fazer uma terapia, é importante ela buscar esse bem-estar, e não, sobrecarregar com a sua dependência o marido, porque ela está vendo que está Sobrecarregando. E muito bom você ter falado do auxílio, do recurso terapêutico, porque quando a gente fala do medicamento, o profissional responsável por fazer o diagnóstico e dar o medicamento é o psiquiatra. Mas o psiquiatra cuida do sintoma. Mas o terapeuta vai ajudar a este paciente, a essa pessoa, a falar das suas questões, das raízes das suas questões, porque ela diz que tudo começou a partir de uma perda, de uma dor profunda provocada por uma perda. Então a terapia vai ajudar a entender esse processo, a ressignificar essa situação, a entender que na vida a gente nasce, cresce e vai morrer, porque o corpo físico vai morrer, é da lei da vida. Os seres vivos que estão no planeta Terra, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, é da lei. Não tem como escapar. Mas é claro que muitas vezes, quando a gente é criança, a gente não entende. é E a verdade. gente não dá conta de uma dor tão profunda. Então, a terapia ajuda a entender o processo. E como nós estamos num programa que está falando das emoções, mas também aliados a uma doutrina, que é a doutrina que nos une, que nos congrega, que é a doutrina espírita, que explica, sobretudo, que a morte não existe, Exatamente. que o que existe é a vida do espírito. Então, quando nós estamos falando de morte, nós estamos usando um termo adequado apenas para o corpo físico, porque nós somos seres imortais. Então, Exatamente. aqueles que vão antes de nós, exatamente, só vão antes de nós, porque um dia todos nós iremos também. É aquele ser que quando você dorme e que é você sonhando, andando, subindo, descendo, indo para lá, para cá, esse é você, não é aquele corpo que está lá. Exato. Então, quer dizer, se o corpo está apagado, olha que maravilha, você continua a vida, você continua vivendo, a força está nessa nesse espírito, né. Então, são coisas que provavelmente ela traz de reminiscências também, Sem dúvida. né. É muito difícil que transtornos que vão se agravando dessa forma não tenham eco em existências passadas. Raramente é uma coisa que aconteceu agora nessa existência. Não. De alguma forma, nós fomos comprometendo em nossa história pretérita alguns caminhos que nós percorremos, nós fomos comprometendo
o nosso próprio corpo físico, que geneticamente vai sendo trabalhado dentro das necessidades de correção, de harmonização daquilo que foi desarmonizado no passado. Então é nossa obrigação cuidar do espírito, mas também do corpo que abriga esse espírito na existência física. Então Certamente. é muito importante que você procure sim os recursos de um tratamento psiquiátrico e os recursos de um tratamento terapêutico, de maneira que você possa caminhar com mais segurança, com mais alegria, consiga transitar diante das adversidades da vida, porque a vida é isso. Ninguém Com vive certeza. numa linearidade em que as ocorrências são sempre aquelas que vão nos dar prazer. Importante que a gente não se apegue a nenhuma delas, porque se eu me apego à dor, eu não vivo aquilo que me dá alegria ou prazer. E se eu me apego demais ao prazer, eu não tenho condição de enfrentamento quando a adversidade chega. Exatamente. E outra coisa, nós não vivemos tudo programado antecipadamente pela gente, por nós. Não estou falando de espírito, estou falando, da vivência terrena, né. Então, o que acontece? Você não programa um tombo, você não programa um acidente de carro, você não programa um acidente de bicicleta, né. Então, mas a espiritualidade tem uma programação. E a gente sabe que nós temos uma programação que vem desde antes de encarnarmos. Só que a nossa colaboração é fundamental, porque, da mesma forma que ela está diagnosticada borderline, estar sendo tratada terapeuticamente e também junto com o psiquiatra, e ela passar a ter uma vida equilibrada, normal, desde que ela faça a parte dela. Perfeitamente. Então, o fato de ter qualquer comprometimento, ou qualquer nível de comprometimento pretérito, não nos exime de buscar a cura. Talvez essa existência seja exatamente esta oportunidade abençoada da cura, que Exatamente. nós muitas vezes negligenciamos, muitas vezes desperdiçamos. Então, sim, buscar um tratamento para que você possa prosseguir, para que você tenha segurança, para que você possa compartilhar de uma forma mais harmonizada e equilibrada uma vida com seu marido e com seu filhinho, é muito importante para você, Jandira. Com certeza. E outra coisa, quem de nós não tem transtorno? Oh, Todos nós temos algum tipo de transtorno. quem não, né? Não, quem não? Atire a primeira pedra. Exatamente. Estamos todos no mesmo barco. Uns estão de um ladinho remando, outros estão remando do outro ladinho. Mas todo mundo está dentro do mesmo barco, remando também, né? Buscando esse equilíbrio. E o autoconhecimento vai fazer também com que ela passe a perceber, né? Seus Quando movimentos, né? quando ela vai de um extremo ao outro antes que aconteça. É isso. Ela vai começar a antecipar. Uhum. Esse movimento de oscilação vai começar a ficar cada vez menor, quer dizer, o oposto vai ficar menos distante, Sim, porque ela vai começar a se perceber, a se conhecer. Isso é tão bom, é tão importante, o autoconhecimento, saber das nossas questões, mas, sobretudo, saber das nossas potencialidades, daquilo que a gente trouxe para brotar, para emergir e para a gente poder fazer melhor nessa existência. com certeza. Ali no caso dela, a gente vê nitidamente que houve a interferência da espiritualidade, né? Houve atuação pontual da espiritualidade exatamente
para que não houvesse o que ocorreu, houvesse o socorro e houvesse esse reencontro, Uhum. né? Porque onde que você ia encontrar esse rapaz? A não ser naquela mureta, naquele horário, naquele lugar. Era um encontro marcado, É, né? eu não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. Então, a gente começa a observar, muitas vezes, que a gente vai tomando atitudes na vida, de acordo com o que as coisas vão acontecendo, mas a gente não para refletir sobre os acontecimentos e sobre também eh, os encontros que tem sobre o acontecimento com o meu momento de vida, com o meu estágio de vida, o que eu estava pensando, o que eu estava fazendo, o que estava. Porque tudo tem uma sintonização e está conectado. Não tem coisa fora de lugar. Não tem casualidade, né? A gente sempre diz, existe causalidade. A gente Uhum. troca a vogal de lugar e ela tem causalidade, mas não casualidade. E eu estava lembrando da sua história, lembrando da sua idade. Você tem apenas 32 anos. Muito É nova. uma menina. Tem tanta coisa tanto caminho a ser percorrido. E antes de vir aqui para fazer o programa, eu estava no carro e estava ouvindo aquela música do Jota Quest que fala enquanto houver sol. E tem uma frase nessa música que diz que é caminhando que se faz o caminho. Exatamente. Então, por que eu me lembrei? Porque você falou da programação, tem coisas que a gente não sabe muito bem por que acontecem. O nosso planejamento espiritual e o mundo espiritual sabe, mas a gente conscientemente, aqui no nível físico, não dá muito conta. Mas a gente sabe que existe alguma coisa que a gente precisa fazer, existe um propósito na vida Perfeitamente. que a gente vai descobrir caminhando. Exatamente. Fazendo o próprio caminho. Então, é sim, um dia de cada vez, porque senão a gente mistura, coloca muitas expectativas, e aí a euforia faz com que a gente queira muita coisa ao mesmo tempo. A tristeza faz com que a gente não queira nada no minuto seguinte. E aí isso Perfeitamente. faz uma confusão louca na vida, na sua vida, na vida de quem vive com você. Nessa instabilidade emocional também desgasta seu corpo físico. Não é só emocionalmente que você fica desgastada. Fisicamente você também vai, de alguma maneira, comprometendo as células do seu corpo. Você vai, de alguma maneira, minando o que você poderia ter de saúde também no seu corpo físico, uma vez que a nossa mente é que comanda tudo, né? A gente vai viciando o nosso organismo de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com esses comandos inconscientes que a gente dá no corpo. Porque a viciação do pensamento ruim, do pensamento perturbador, faz com que o meu corpo vá sempre se adaptando àquela situação ruim, aquele envolvimento ruim, aquela vibração ruim. Só que, por mais que o corpo venha se adaptar, o corpo não nasceu. Nós, espíritos, não nascemos para o sofrimento. Nascemos para a felicidade, para a paz. A natureza do espírito é a paz. Então, por mais que você vicie o corpo, você está indo na contramão. É verdade. Então a gente vai pelo nosso pensamento viciado pelas emoções desencontradas, a gente vai mandando toxinas para o corpo que vão de alguma forma contaminando. Mas a vida, ela sempre prevalece, porque o sentido é de vida. Exato. A morte é um caminho? Não tem dúvida. Mas enquanto isso não acontece, existe vida que precisa ser preservada. Então, o nosso corpo, a nossa existência, ela precisa ser entendida num caminho de preservação da vida, do corpo físico, sabendo que ele um dia acaba, porque a vida é a vida do espírito.
E é uma forma também que ela tem, tanto ela se cuidando, né, com um psiquiatra, com um terapeuta, ela vai estar cuidando também do marido, porque a sua visão de família passa a ser outra, passa a ser mais saudável, passa a ser mais equilibrada, portanto mais harmônica. Não sobrecarrega o marido, ele pode conviver numa relação mais gostosa. E para a criança, os exemplos que ela está vivendo e o clima que ela está vivendo não é saudável, mas vai passar a ter uma vida saudável. Da mesma forma que você não vai ter que viver essa angústia, essa ansiedade de viver de um extremo a outro. É uma loucura isso. Uma hora eu estou assim, outra hora eu estou assado. O organismo não foi feito para isso, né? Ele não foi preparado para esses dois extremos. Ele foi preparado para viver em equilíbrio. Mesmo que a gente oscile, balance, mas não em dois extremos o tempo inteiro. É verdade. Então, acolha-se. Acolha-se como você está, não como você é. Porque você não é isto, você está assim. Acolha-se como você está, ame-se do jeito que você é, olhe para você com compaixão. Compaixão que não quer dizer negligência, porque senão você vai viver compactuando com aquilo que vai sempre trazendo prejuízo e dano para você. E quando eu não me amo, não me acolho, quando eu vou trazendo mais dano para minha vida, ao mesmo tempo eu não acolho quem vive comigo, eu não amo quem vive comigo e causo ainda que não queira um dano também para quem vive comigo. Então, é muito importante que você esteja atenta ao que nós estamos conversando, porque o que estamos falando para você hoje, Jandira, pode servir para tantos outros companheiros que estão junto de nós neste momento, precisando também sentir-se acolhido em sua dor, em sua enfermidade, em suas questões, para poder prosseguir. O raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, mas a bicicleta com certeza não vai bater 2 vezes na mesma mureta. É fato, é fato. Não é? Não vai, não vai. A espiritualidade não dorme, mas às vezes a gente é que está cochilando. E a gente é que precisa despertar. Sabe, aquela história? Meu anjo da guarda, onde é que você estava que deixou acontecer isso, que não viu que eu ia passar por isso? Ele vai falar, não, eu estava aqui o tempo inteiro, por que você não me dava ouvidos? Onde é que você estava que você não me dava ouvidos? Exatamente. Né? Então, não se acredite desamparada, porque nós nunca estamos desamparados. É verdade, é muito importante isso, e é muito importante ela trabalhar o auto-amor, ela trabalhar essa renovação, ela trabalhar essa ressignificação de vida, né, Jane? Exatamente. Abençoada doutrina, e quando a gente vai compreendendo que a gente sempre pode recomeçar, sempre é tempo. É verdade. Aproveite sua oportunidade para recomeçar. Jane, em uma palavra, uma emoção para Jandira reconstruir na sua vida. Eu diria coragem. Coragem para buscar os recursos que você tem, que estão ao seu alcance, para retomar a sua vida nas suas mãos. Jane, obrigada pela sua presença mais uma vez no Reconstruindo Emoções e que possamos estar sempre juntas, ajudando você a reconstruir as suas emoções, não é? Eu é que agradeço. É sempre tão bom estar aqui. Você reconstrói a sua e eu reconstruo a minha, a nossa. Também. Isso aí. Então, após toda essa conversa que tivemos com a especialista Jane Angelice e todos esses esclarecimentos que trouxemos a você, Jandira, vamos ver o que
a doutora Anise da Silveira tem a lhe dizer também. Ela diz assim: a maioria dos que padecem de depressão, aproximadamente 75%, não procuram tratamento adequado em razão de presumir que seja apenas um sentimento de tristeza ou preconceito por procurar auxílio junto a um especialista, um psicólogo, um médico psiquiatra, e em decorrência disso, vivencia longos tormentos íntimos, dramas familiares, reclusão social e desenvolve inúmeras doenças psicossomáticas, agravando ainda mais a situação. Então, é difícil, mas é muito difícil a gente não buscar essa ajuda. Porque quando nós sentimos o peito oprimido, quando nós sentimos essa tristeza gigantesca, ou então extrema alegria, e a gente fica nessa oscilação de dois opostos, e isso causa uma dor muito grande, um cansaço muito grande. E é muito mais difícil não procurar ajuda. Por quê? Porque quando se procura ajuda, se tem um alívio, tem um alento, tem uma serenidade. Nós temos vários apoios que estão ali nos fortalecendo, ajudando a caminhar, caminhando conosco, ajudando a vencer cada passo. Mas quando a gente diz, é difícil, por isso eu não vou procurar ajuda, porque eu sofro muito, aí fica muito mais difícil, porque o sofrimento se estende e permeia todos aqueles que você convive. Acaba se tornando um núcleo adoecido, porque onde tem uma pessoa que esteja com transtorno, que esteja adoecida, o núcleo todo acaba adoecido, se não se tratar. Então é muito importante saber que você pode vencer essa situação, que você pode ter uma vida normal, que você pode ter um controle, se você não tiver preconceito, de procurar um médico psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, enfim, de se tratar, porque afinal de contas, se tratar significa auto-amor. E todos nós precisamos de parar tudo que é externo e olhar para dentro e nos acolher, dando auto-amor. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 21967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui reconstruindo a sua emoção, juntinhos. E tem 2 reprises na semana, tá? Aqui na TV Mundo Maior e 19 horas, horário ótimo. E não esqueça, acesse a nossa playlist lá no YouTube e dê o seu like, porque assim você está proporcionando a outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos transtornos, a se autocurarem, a se transformarem. Então, vem para cá, participe, fique junto. Um beijinho carinhoso para que a sua semana seja perfeita.